Olá, eu sou o Giovanni, essa é a minha esposa Patrícia. Hoje nós vamos falar sobre o nosso ministério, Ministério Vida Abundante. Siga a gente na rede social, no Instagram, no YouTube e tenho certeza que vai ser uma bênção caminhar com vocês. Vamos lá? Bom, por que Ministério Vida Abundante? Eu sempre me questionei o porquê que nós não conseguimos viver uma vida abundante. Porque é uma promessa de Jesus. João 10,10 fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Por que que não vivemos uma vida abundante? Porque pessoas boas não têm uma vida abundante. Eu conheço muitas pessoas bacanas, pessoas idôneas, pessoas honestas, que não conseguem ter uma vida abundante, sempre vivendo no mínimo. E eu me questionava muito sobre isso. O ano passado, estávamos fazendo uma viagem e eu falava assim com a Patrícia, amor, não está certo, não está certo, nós precisamos ter uma vida digna, uma vida bacana, as pessoas que estão à nossa volta são pessoas boas, pessoas honestas e não conseguem ter uma vida bacana, sempre precisando, sempre lutando, sempre batalhando e não consegue ter uma vida digna, né? E a gente olhava também a própria família, a gente olhava assim, o pai, a mãe, É, parecia um ciclo. Começava e tal, parava. Começava, parava. Então, tipo, como é que se explica isso? Aí a gente começou a se questionar, né? Mas, poxa, a gente tá fazendo tudo certo, a gente entregou a vida para Cristo, a gente tem caminhado com Jesus, a gente, né, faz o bem para os outros, a gente não sonega, não, um monte de coisa aí. Por que que não ia? é. Mas até onde a gente estava superficial ou até onde a gente estava mais profundo na palavra, né? E aí nós começamos, vamos fazer uma lista. Eu lembro que nós fizemos uma lista de Dos 10 12, né? sonhos, 10 sonhos. 10 sonhos, 10, 12 12 sonhos sonhos. para o ano, Aham. para 2023. E eu lembro que falei assim, gente, vamos fazer essa lista, vamos anotar. O marido compartilha com a esposa para ver se estão os mesmos sonhos. E foi um tempo bacana assim. E aí, o meu coração ficou muito agitado. E eu falei assim, Deus, mas o que está acontecendo? Eu estava tão bem, tão Você estava calmo, ansioso, lembra? ansioso, ansioso. Eu lembro que nós estávamos viajando e enquanto nós entramos no restaurante, Sim, eu já entrei. Eu entrei no restaurante. Você já tinha passado na nossa frente, passou na frente de todo mundo, servida a comida, passado, pagado. E a gente estava começando a sentar para almoçar, você já tinha almoçado. Eu falei, meu Deus, e rápido, tem alguma coisa errada? e aí fizemos a viagem, voltamos. E aí, na virada do ano, Aham. você falou assim, amor, vamos conversar. Eu faceiro, último dia do ano, tal. Vamos conversar. E quando você chama para conversar, pode se aprontar. Você é sempre muito sábia, sempre muito conselheira. Eu falei assim, amor, pode falar, o que está acontecendo? E você falou assim, você está muito ansioso. Você está muito ansioso. E aquilo mexeu comigo. Vou pro quartinho, joelho no chão, Senhor, o que está acontecendo comigo? Patrícia falou que estou ansioso, eu me sinto ansioso, eu estou angustiado. Por que que eu estou angustiado? Não E lembro eu, se eu falei pra com você, tipo, revisa a tua lista. Eu acho que eu é, falei isso, né? isso, É. você até comentou isso. E eu falei assim, vou pro quartinho. Tive um tempo com Deus, madrugada, falando, Senhor, revela a mim. Eu examinava na minha consciência o que que eu tinha feito para ver se identificava aquilo, né? E eu peguei meu celular, peguei a minha lista aqui dos meus sonhos e comecei um por um. Senhor, quero te apresentar esse sonho, esse outro, tal. Quando cheguei num dos sonhos, Deus falou comigo assim: você quer só isso? É só isso que você quer? E eu falei assim, Senhor, deletei o sonho, meu coração aquietou. Eu lembro que eu de joelho cochilei e falei, Senhor, eu dormi. Fui para a cama, dormi feliz da vida. No dia seguinte, falei assim, amor, eu estou em paz. Mas por quê? Porque eu deletei um dos sonhos que Deus falou assim, que era muito pouco, ele tinha muito mais. Mas até aí tudo bem. E aí, por Deus, nós conhecemos o ministério da pastora Tânia Teresa, presente para a nossa vida. Verdade. Pastora, amo você, pastor Otto, amo você de coração. Vocês são Mora no nosso coração. especial, são nossos bispos, nossos pastores, é uma honra
servir o ministério de vocês. É uma honra servir o Silk. É uma honra ser pastor, conselheiro do seu ministério. E eu lembro que nós fomos lá pro Silk, ali em Joinville, cheio de religiosidade. Achando que a nossa vida estava Perfeita. 100%. 2 Bíblias, várias versões no celular. Hoje nós vamos detonar, nós somos conhecedores da palavra. E aí, na metade do seminário. Começou, ela falou sobre o João 10:10, lembra? Falou sobre os evangelhos. Nossa, aquilo já derrubou nós, né? É. E nós, cheio de religiosidade, coração ali, a pastora falava nós na Bíblia, a tal, e até que veio a parte do aconselhamento. Aí recebemos uma ficha, começamos a colocar os nomes. E começamos a olhar assim, puxa vida, não somos tão santos, não. Nós conhecemos a palavra, estamos na igreja, estamos servindo a obra, mas não porque estou servindo a obra que eu estou correto. Olhamos para nós mesmos, olhei para mim e falei, esse cara tá com problema. E comecei a fazer as anotações. E eu lembro que chegou no meu dia, foi na terça-feira, eu fiz aconselhamento, na parte da tarde. O pastor Luciano sentou comigo e falou assim, olha, não se preocupa, eu já tive desse lado. Isso faz toda a diferença. Aquilo para mim foi sonífero, assim, me acalmou, tranquilizante, assim, me acalmou. Eu falei assim, pastor, daqui eu quero sair resolvido. Eu tenho umas coisas que eu anotei aqui ainda, que essa ficha me trouxe à memória, o Espírito Santo me lembrou, e daqui eu quero sair zerado. Um dos meus sonhos, e eu sempre pedi a Deus que eu queria ser libertador, eu quero libertar os cativos. Para me libertar os cativos, eu vou libertar uma pessoa que está possessa, eu preciso ter autoridade no mundo espiritual. Mas eu sempre tive a consciência que demônio não expulsa demônio. Então eu tinha que ter essa certeza que eu estava diante do Senhor limpo, arrependido, curado, entregue toda a minha vida ao Senhor e sendo totalmente dependente dele. E eu comecei a listar e tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas. E eu falei assim, a partir de hoje eu quero resolver. E nós, pela bênção, pela graça de Deus, nós conseguimos resolver isso. E foi maravilhoso. Sim. Tinha coisa que precisava confessar com você ainda, me confessei, e foi maravilhoso. Nós nunca tivemos uma noite tão incrível de sono, de descanso, renovados. Pela primeira vez, depois de 20 anos de casado, de anos de negócios, eu tive um sono, uma noite de sono, o sono do justo. Deitar e dormir, descansar do Senhor. Então foi para nós um divisor de águas, assim, incrível para nossa vida, né? Só quem conhece, e depois a gente começou a seguir e entender melhor o que era, né, o Silk, qual era o chamado da pastora Tânia Teresa, né, como Deus foi maravilhoso na vida dela. Ela já com 75 anos, o pastor Otto com 85 anos, ainda com um vigor, assim, que é de dar inveja da gente, assim, porque ele tem uma força, uma energia. E transmite isso para nós, faz a gente olhar e dizer assim, puxa, eu consigo chegar nesse nível, né? E isso nos motiva a caminhar, e nos deu um novo vigor também, nos deu um novo sentido, porque libertos para libertar, né? Esse é a melhor coisa, né? Porque, como você falou, doente não cura doente. Não cura. E na igreja é um hospital. As pessoas acham e idealizam que a igreja é um lugar que é só bênção, Não, igreja é um lugar onde as pessoas estão doentes, elas precisam ser curadas, elas precisam ser tratadas. Sim. Elas vão lá para receber o remedinho. Sim. E aí seguirem a vida, né? E a partir dali, nós fizemos o Silk presencial, nós fizemos o Silk online, fizemos o Cifel, nós lemos todos os livros dela, nós devoramos todos os livros dela com sede, para nós fazia muito sentido. E nós chegamos à conclusão, e eu falo assim por mim, eu falei assim, João 9:31 nunca fez tanto sentido para a minha vida. Ele fala o seguinte, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Então o que eu entendi para a minha vida? Assim, se eu estava em pecado, o salário do pecado é a morte, para Deus eu estava morto. Espiritualmente eu estava morto. Então eu vivia o mínimo. Então, se eu clamava a Deus por bênção, se eu clamava a Deus por salvação, se eu clamava a Deus por uma vida abundante, eu não passava do teto a minha oração.
Isso para mim fez todo sentido. Se eu estou em pecado, a minha oração não passa do teto, então eu só não morro pela misericórdia dele. Ele vai deixando até que uma hora você encontra. E para nós fez muito sentido isso aí. Começamos a olhar para nossa família. Bisavô, bilionário, morreu pobre. Meu avô, milionário, morreu pobre. Minha família nunca teve uma condição boa de vida. Falei, para mim, não. Para a família da minha mãe, todas morrem doentes, jovens, 60 anos, câncer, morre. Isso faz muito sentido para a nossa vida. E para nós, quando nós olhamos lá para Êxodo 20, a pastora Tânia enfatiza muito, para nós faz muito sentido isso, ela fala sobre que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. E eu nunca compreendi por que uma criancinha morre. Por que essa criança fez pecado? Por que nasceu? Não faz sentido. Por que a criancinha, 2 dias, 1 dia, morre? Alimentou o coração da mãe, alimentou o coração do pai, da família. Existe uma preparação para aquele bebezinho, para essa terra. E você começa a olhar para trás, começa a fazer uma investigação, e hoje, aconselhando tantas pessoas, espírito de morte. Faz sentido. Tudo. Espírito de morte. Está acompanhando essa família por geração. Abortou, e começou a abortar na vida dela. Não só filhos, mas abortar sonhos, abortar história, abortar negócio, tudo aborta. E se veja que uma raiz de derramamento de sangue do aborto, olhando para a geração de agora, mas se olhar 3 ou 4 gerações atrás, imagine, né? Minha avó teve, acho que 12, 13 filhos. A minha, né, por parte do pai. Por parte da mãe também tinha um monte. E muito delas tomavam os chazinhos. Porque assim era filho. Não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha camisinha, não tinha anticoncepcional. Então eles faziam isso. Na inocência ou na ignorância. Na ignorância, exatamente, na ignorância. E aí essa raiz de maldição, essa maldição veio para as gerações futuras. Sim. E de hoje, com toda a tecnologia do mundo, o filho não vinga, a criança não nasce, ou nasce e aborta. Então, aquela maldição ainda está na raiz da família. Enquanto não ser, né, renunciado, enquanto não ser deixado, vai ficar. E para nós, depois do Silk, mudou tudo, porque começamos a olhar para isso e dizer, não, realmente, nós precisamos nos consertar. E nós precisamos reconhecer essa herança, reconhecer esse pecado, precisamos pedir perdão para o nosso pai, pedir perdão para Deus. Deus, reconheça o pecado da minha família, peço perdão por esse pecado deles e eu renuncio a essa herança, porque não é opcional, a herança está aqui, ela é minha. Se veio da minha família, dos meus antepassados, a herança é minha, né? Então, herança, eu sei que é um assunto muito polêmico, as pessoas, né? Outro dia. Para outro dia, nós vamos avançar nisso. Até eu peço aqui, se alguém tem dúvida, acesse o canal da pastora Tânia. Tem muita informação bacaníssima lá. É uma pessoa incrível, tem um conhecimento maravilhoso, grandes testemunhos, né? Então vai ser muito relevante. Se aprofunde, sabe? Às vezes as pessoas começam a falar, isso, aquilo. Não, vai estudar. Conhecereis a verdade vos libertará. Não viva na ignorância. Vá para a palavra. É a palavra que vai te libertar. Não é o pastor, não, é a palavra. A palavra vai te libertar. Para nós faz muito sentido isso. Tá? Mas por que do mistério da vida abundante? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus nos promete que ele nos tem vida e vida abundante. E é nessa abundância que eu creio, que eu acredito que Deus tem para nossas vidas. E nós começamos a nós se limpar. Quando nós estávamos limpos, Deus começou a fazer maravilhas na nossa vida instantaneamente. Nós começamos a observar isso nessa vida rápido, porque nós renunciamos à herança e estamos vivendo uma vida diferente, uma vida de abundância, tanto nos negócios, na família, no casamento. Mudou tudo no casamento, né? Entender que o mundo espiritual é legal. Como disse a pastora Tânia, não é legal de joia, é legal, né? Então nós precisamos saber que isso não é opcional e está aqui, tá? Então para nós isso faz muito sentido. E nós chegamos um dia clamando a Deus, orando, sempre buscando, sempre jejuando, pedindo direção para Deus. Deus falou assim, a vida abundante está disponível para os filhos. Nós vamos falar
num próximo momento, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Para nós, faz muito sentido, né? Paternidade. Paternidade, enfim, vai ser muito bacana. Eu creio que Deus vai mexer muito nos nossos corações, vai falar muito com todos que estiverem aí assistindo, tá? Então, creio que por aí. Então, para ter vida abundante, para ter o melhor dessa terra, nessa terra, porque ele promete vida abundância não lá no céu. Porque no céu já é consequência, né? A gente vai estar salvo. Mas aqui nessa terra, quantas vezes quantas vezes até você se questionou por que você não tem uma vida abundante, né? Começa a parar, começa a olhar para si mesmo, para ao teu redor e começa a perceber por que você não tem. Mas antes de tudo, olha para si mesmo e na palavra diz, né, que você precisa se consertar. Você precisa olhar para si mesmo, tirar as cascas que você tem enrustido durante os anos de igreja, inclusive, e começar a perceber que aquele que está em pecado, Deus não ouve. Deus não ouve a pecadores, como o Giovanni falou. Então, é isso. A gente vem, né, Ministério Vida Abundante, para conhecer, para fazer conhecer essa palavra e entender o porquê que não vivemos o melhor dessa terra. Quais são os empecilhos as barreiras que nos impedem de chegar até lá e reconhecer e ter esse privilégio. Salomão fala em Provérbios 28:13, ele fala assim, que quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. E em algumas versões diz que quem cobre os seus pecados jamais, nunca prosperará. Para nós isso faz todo sentido. Então, se eu tenho um pecadinho oculto e eu não consigo passar de fase, eu não consigo prosperar, eu vejo mesmo as pessoas à nossa volta, pessoas bacaníssimas, mas que tem um pecadinho oculto, tem um pecadinho de estimação, como você fala, né? Então, se eu tenho um pecado, eu não consigo prosperar. E não prospera mesmo, eu preciso levar, né, nos pés da cruz. A gente sempre fala que a cruz não é automático. Sim. Eu preciso levar até a cruz, eu preciso levar o meu pecado, Senhor, eu me arrependo, eu errei, eu reconheço o pecado, Senhor, eu errei, eu me arrependo, Senhor, apaga essa minha transgressão, Senhor, liga a minha vida no céu, sabe, Senhor, me cura com um coração arrependido de verdade, né, para me ter uma vida abundante. E nós começamos todos os dias a examinar, né, somos pecadores, nós erramos, nós a todo momento estamos expostos, precisamos nos examinar a todo momento, Senhor, o que está em mim, o que está me incomodando, né? E nós começamos também, nesse processo de limpeza, né? Nós começamos a olhar para o nosso escritório, para a nossa casa, e nós começamos a fazer uma limpeza mesmo. Eu lembro que eu queria fazer uma coleção de telefone, de iPhone, e eu comprei um telefone pela internet, veio o telefone, e isso me incomodou muito, e eu levava para o escritório, e o telefone não estava legal, eu levava para casa, não estava legal. E até que eu falei, Senhor, vou orar, Senhor, o que está acontecendo com esse telefone? Eu comprei para deixar para minha coleção, e agora eu não consigo ficar em paz com esse telefone. E Deus falou assim, esses telefones são roubados, você comprou de uma pessoa que roubou. Você não sabe a procedência. Você não sabe a procedência do telefone, peguei, quebrei eles, joguei fora e me livrei daquilo, pedi perdão para Deus, entende? Então uma coisa assim insignificante, mas que está ali no mundo espiritual. Uma brecha. Abre uma brecha. Então tudo que Satanás precisa é que você abra uma frestinha. Né? E outra situação interessante, nós fomos fazer uma viagem, né, para os Estados Unidos e trouxemos um touro de Wall Street. E nós sempre estamos no escritório orando, Senhor, fala conosco, abre as portas, abençoa quem vem aqui, toda pessoa que chega até nós, que seja abençoada, independente se vai comprar imóveis, se não vai comprar imóveis, mas que ela se sinta em casa, que ela se sinta bem. E tem tantas pessoas que estão conosco, né, que acaba conhecendo a palavra, né, na simplicidade, na humildade. E nós estávamos orando no domingo e você falou, amor, estou incomodado, tem algo aqui que não é do Senhor, tem algo aqui que Deus não se agrada. E nós começamos a examinar e o Espírito Santo nos mostrou que era um touro. Nós compramos um tourinho do Wall Street e aquele touro nos incomodou e a gente quebrou ele, jogou fora. Você veja, né? A gente viajou e trouxe essa lembrança, né? E assim são pequenas coisas, né? Pequenos objetos que você traz para dentro da tua casa. E tô falando casa, no caso escritório ou casa física, né? É um fato que está ali, é um ponto de contato com as trevas,
Porque é um objeto que ele tem um significado, ele tem Sim. uma simbologia, né? Tem todo um aparato atrás daquela imagem. Não é simplesmente uma imagem, não é uma florzinha. Tem um significado para aquilo. E aí eu fui olhar a história quando aquilo me trouxe à memória, aquela imagem, aquele objeto. Eu fui buscar a história. Falava que lá, porque Nova York foi colonizada por judeus. Então lá eles falaram que eles fizeram uma revolução quando colocaram o touro, porque quando lá a avenida, né, aquela avenida principal lá do financeiro, mercado financeiro de Nova York, quando ela incluiu, que ela deu aquele boom, né, em todo sentido financeiro, eles fizeram aquele touro com homenagem, dizendo assim, ó, foi o touro que nos trouxe essa prosperidade. Todo- Igual o pessoal fez lá no Egito, né? Bezerro de Pois ouro, né? fizeram um bezerro de ouro. E era realmente um touro, ou seja, um bezerro. É. Até eu estava descobri que o bezerro, quem oferecia um bezerro era quem tinha muito dinheiro. Na época lá do Antigo Testamento. Porque as pessoas mais humildes eram um pombo, era um bichinho, um carneirinho, de classe média. Mas quem era muito rico era bezerros, eram bois, eram coisas grandes. Então já representava um certo orgulho ter aquilo, né? E daquele tamanho, porque ele era um tamanho real, né? E é cheio de superstição, as pessoas iam lá, encostam no bicho e tiram foto. Idolatria total. Olha só quanta ignorância. Mesmo a gente conhecendo, né, entre aspas a palavra, a gente traz para Por cá isso, toda a ignorância. por isso do examinar-se, né? Então nós temos esse princípio de examinar-se todo dia, todo momento, os ambientes, né? E uma outra coisa interessante que eu estava orando na sala e Deus me trouxe a memória sobre uma vez que eu tomei uma cachaçada muito tempo atrás e aquilo me trouxe uma vergonha muito grande, assim. Falei, por que é isso? Por que eu fiz isso lá no passado? Isso me trouxe uma vergonha. E eu ganhei muitas bebidas, né, do comercial, bebidas caras, assim, eu guardava, e algumas, né, lá no passado eu acabava até tomando e tal, e para mim foi um tempo muito complexo, né? E o Espírito Santo me falou assim, por que você tem isso em casa? Por que você tem essa bebida toda em casa, esse estoque de bebida em casa? Você não precisa disso. Você não precisa disso para ser feliz, você não precisa beber para ser feliz. E eu falei assim, amor, lembra que vamos jogar fora isso aí, né? Pegamos todas as garrafas, esvaziamos a adega e levamos tudo para a pia e jogamos todas elas no ralo e jogamos água ali, e jogamos todo o lixo, no mesmo dia jogamos fora. E eu lembro que depois daquilo, oramos, pedi um perdão para Deus por tudo aquilo e fomos dormir. Madrugada, o Espírito Santo me acordou e sempre 3h15 da manhã ele acorda, eu levanto a orar, mas aquele dia não era para orar, era para fazer mais uma limpeza. E eu me levou até a geladeira e fui na geladeira, olhava a geladeira, falei, o que tem aqui que o senhor quer que eu jogue fora? E eu olhava e eu nunca achava nada, né? Isso é normal do Homem nunca acha nada na geladeira. Mas eu procurei, Senhor, me revela, me mostra o que está acontecendo, por que essa preocupação com essa geladeira? E eu olhei assim, atrás de uns potes, assim, tinha uma garrafinha que eu tinha comprado em Gramado, numa viagem, de bebida alcoólica, já estava há muito tempo ali, e eu falei, é isso, peguei, joguei fora, lavei, descartei no lixo reciclável e meu coração aquietou, voltei, pedi perdão para Deus e orei. Então são essas coisas, pequenas coisas, precisa limpar. O Espírito Santo não habita em lugar sujo. Ele vai te revelando e ele está sempre te mostrando. Eu sempre falo que ele fala muito. Ele fala muito e a gente precisa só ter a sensibilidade de escutar o que ele está dizendo, qual é a mensagem que ele está falando para você. Entende? Então se eu tenho um coração sensível, tenho ouvidos sensíveis, meus olhos estão preparados para chegar aquilo que Deus tem para a minha vida, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil e tudo fica leve, porque é Ele que faz todas as coisas. E para nós, então, o Ministério da Vida Abundante é isso. É viver a abundância nessa terra. Se eu creio, aceitei minha vida, aceitei Jesus como meu Senhor Salvador, ok. Ladrão da cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus fala para ele assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje, ele não deu tempo nem de se batizar. Não deu tempo de pedir perdão para sua família, não deu tempo de pedir perdão para as pessoas que ele tinha deflagrado, errado. Ele foi para o paraíso. Então, quando eu reconheço Jesus como meu Senhor Salvador e eu morro, vou para a glória, vou para o céu. Mas e essa terra?
É justo eu viver aqui até os 90, 100, 110 anos, que eu me desejo viver até 110 anos nessa terra, pelo menos, e viver bem? Eu quero viver 110 anos nessa terra, vida abundante. E vida abundante não é dinheiro. É poder deitar, poder ter saúde, ter paz de espírito, ter o sono do justo. Viver uma vida digna nessa terra. Se Deus tem marcado para nós que tantos dias que viveremos nessa terra, esses dias eu quero viver bem. É que minha família, minha esposa viva bem. Que as pessoas que estão à minha volta vivam bem. Um dos nossos propósitos de vida aqui, os nossos corretores, as pessoas que estão conosco, tenham vida abundante. Que tenha vida digna nessa terra, sabe? Sem roubar, sem fazer nada, sem sonegar. Pague certinho. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Fazer princípios. Não negociamos princípios. Princípios têm que ser cumpridos. Sabe? Honrar pai e mãe, honrar a família, honrar os amigos, honrar a esposa. Se eu não honro a esposa, eu vou honrar quem? Se eu maltrato a minha esposa, eu vou honrar quem? Se eu pego um cliente, se eu pego uma pessoa, um sócio que não honra a esposa, ele não vai honrar o meu contrato. Se ele consegue trair a mulher que dorme com ele, que está dando uma vida com ele, ele vai trair o contrato comigo. Certo? Certo. Se ele não consegue honrar a esposa, não vai honrar comigo. Então, esse é um princípio que eu não abro mão. E sem contar que, né, tá na palavra, né, que aquele que não honra, né, o seu cônjuge, né, Deus também não escuta a oração dele, né? Exatamente. Então, é isso aí. siga-nos nas redes sociais. Eu sou MVA e até o próximo episódio.